vi quando o cordeiro abriu um dos selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizer como em voz de trovão: Vem! Apocalipse 6:1. Silêncio. O céu estava em completo silêncio. Um silêncio que gritava com mais força do que qualquer trombeta. Diante do trono, o cordeiro, o que havia sido morto, mas vivia, estendeu a mão marcada por cravos e tocou o primeiro selo. O livro estava selado com 7 marcas, 7 estágios do juízo, 7 chaves do fim. Quando o selo foi rompido, o universo estremeceu. Uma das criaturas viventes falou com voz de trovão: Vem! E então ele surgiu, o Cavaleiro Branco. Montado num corcel claro como a luz da aurora, ele avançava com soberania. Em sua mão, um arco, mas sem flechas. Sobre sua cabeça, uma coroa reluzente. Seu semblante era calmo demais. A aparência era de pureza, de justiça, de redenção. Mas o Apocalipse é uma pintura feita em camadas. E aquilo que parece luz pode esconder o início da escuridão. Este cavaleiro não vem para curar, mas para conquistar. Não para libertar, mas para dominar. Seu arco não dispara projéteis visíveis. Seus dardos são ideológicos, mentais, espirituais. Ele cavalga sobre a terra e semeia ilusões. É o poder da falsa paz, daquilo que se impõe em nome da verdade, mas que prepara o caminho para a opressão. Governos messiânicos, líderes carismáticos, vozes suaves que escondem o gume da espada. Ele não derrama sangue ainda, mas sua presença prepara o solo para o que virá a seguir. Pois após a falsa luz virá a guerra, e o povo, cego pela aparência, o segue. Acreditam estar vendo o libertador, mas estão aclamando o engano. Em cada geração, o Cavaleiro Branco assume uma forma. Ele veste a roupagem da cultura, da religião corrompida, da política idolatrada. Ele fala em nome da unidade, da moralidade, da segurança. Mas o fim já começou quando ele cavalga. Porque onde ele passa, a verdade é torcida. O Cristo é substituído por versões humanas dele. A fé se torna instrumento de controle. E o mundo aplaude. O primeiro selo foi quebrado. E o domínio começou com uma mentira bem vestida. Mas esta é apenas a primeira batida dos cascos no chão da história. O segundo selo ainda está fechado. E o que vem a seguir é a guerra. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava montado nele, foi-lhe dado tirar a paz da terra e fazer que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. O primeiro selo havia aberto o palco, mas o segundo rasgou o véu da ilusão. O cordeiro abriu o segundo selo, e a voz ecoou mais uma vez: Vem! E então ele apareceu, o Cavaleiro Vermelho, montado num animal como o próprio juízo, olhos de fogo, patas como brasa, respiração como vapor de sangue. O cavaleiro empunhava uma espada. Não era uma espada de honra, era de divisão, pesada, longa, suja de guerra. Ele não era rei, não era salvador, era ceifador. A paz foi arrancada do mundo como pele viva. Onde antes havia trégua, agora havia grito. Onde havia diplomacia, agora há sangue. Nações se ergueram contra nações, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, crentes contra crentes. O Cavaleiro Vermelho não luta, ele faz os outros lutarem. Ele não impõe a guerra com força bruta. Ele acende o ódio adormecido que já existia nos corações. O cavalo avança e as cidades se transformam em ruínas. Capitais desmoronam, muros sagrados são profanados. Chamas sobem aos céus como incenso ao contrário. Um culto à destruição. E tudo isso acontece porque o mundo acreditou no primeiro. A falsa paz do Cavaleiro Branco abriu caminho para o colapso inevitável. Uma geração anestesiada por mentiras agora colhe o gosto metálico da espada. Poderes se chocam. Causas se enfrentam. A terra treme. E do céu, ninguém impede. Porque o selo foi quebrado. E o tempo do juízo não pode ser contido. No campo de batalha, os gritos ecoam eternamente. Mas o Cavaleiro Vermelho cavalga em silêncio. Ele não tem emoção, não tem misericórdia, não tem remorso. Ele apenas cumpre o que lhe foi dado. Do engano à guerra, do branco ao vermelho, do falso para o brutal. Mas isso ainda não é o fim. Há um terceiro selo, um terceiro cavaleiro. Ele não traz espada, ele traz fome. E olhei,
e vi um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5, 6. O terceiro selo foi quebrado. O céu não respondeu com trovões. A terra não tremeu, mas a barriga gritou. E a voz soou uma terceira vez. Veem. Dos confins da escuridão surgiu o terceiro cavalo, negro como a noite sem lua, sem brilho, sem glória. Somente sombra. Sobre ele um cavaleiro de rosto escondido. Não empunhava espada. Segurava uma balança. Não era um juiz. Era um cobrador. Ele não mata. Ele permite que a vida apodreça devagar. O cavaleiro negro é a fome. Mas não apenas a fome de pão. É a fome de justiça. A fome de igualdade. A fome de dignidade. Uma medida de trigo por 1 denário. Um dia inteiro de trabalho para um punhado de farinha. O pobre labuta e ainda assim morre de fome. E o rico: não danifiques o azeite e o vinho. Os luxos permanecem intocados. A elite não sangra com o povo. O cavalo preto pisa onde os outros cavaleiros já passaram. O engano branco preparou. A guerra vermelha destruiu. Agora, o cavaleiro negro cobra o preço. As colheitas murcham. Os celeiros estão cheios, mas trancados. O ouro é mais valioso que a vida. As moedas têm mais voz que o clamor dos famintos. Este não é apenas um tempo de escassez. É um tempo de injustiça institucionalizada. Um tempo em que o homem vale o que ele pode pagar. E os que não têm, desaparecem. O cavaleiro passa e os mercados apodrecem. Os campos morrem. As crianças emagrecem até os ossos. E ninguém interrompe o curso, porque o selo foi rompido. E o mundo está colhendo o que plantou com orgulho e ganância. O cavaleiro negro não grita. Ele apenas observa. Enquanto os homens se matam por um pão, enquanto mães vendem o pouco que resta para comprar migalhas, ele cavalga sobre uma sociedade onde o lucro importa mais que o amor, onde o trigo virou moeda. E o ser humano, estatística. Mas ainda resta um selo a ser rompido. Um 4º cavalo, o mais temido, o mais sombrio, o último a cavalgar antes que o inferno o siga. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava montado nele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. O 4º selo foi rompido, mas desta vez não houve voz, não houve convocação, não houve trovão, apenas horror. Do abismo entre o tempo e a eternidade saiu o último deles, o cavaleiro amarelo, pálido, esverdeado, sem cor de vida. Seu rosto era um crânio coberto por carne murcha. Seus olhos não existiam. Ele não precisava falar. Sua presença gritava. E atrás dele vinha o inferno. Esse não é um cavaleiro com espada. Ele não conquista como o branco, não incita como o vermelho, nem cobra como o negro. Ele consome. Ele é o resultado final, o desfecho inevitável, a somatória de tudo o que veio antes. Ele pisa sobre os destroços da guerra, os cadáveres da fome, os restos do engano. E o inferno vem atrás, como um animal faminto, com a boca escancarada e pronto para tragar o que restar da humanidade. A morte cavalga e a terra treme. Uma em cada 4 vidas ceifadas, espadas, epidemias, fome e feras, violência, pestes, colapsos ecológicos, corpos nas ruas, templos vazios, preces sufocadas pela poeira dos túmulos. O cavaleiro amarelo não precisa acelerar. O mundo vem até ele, e então tudo se cala, porque já não há força para resistir. O último cavaleiro não discute. Ele sentencia, mas há algo ainda mais terrível. O selo foi aberto e nenhum dos cavaleiros pode ser detido. Eles não são símbolos apenas de um futuro distante. Eles cavalgam agora, nas ideologias, nas guerras, na desigualdade, nas mortes silenciosas. Eles são o reflexo de uma humanidade que rejeitou o Cordeiro.
e agora encara as consequências. O mundo clama por esperança, mas a esperança não está entre os cavaleiros. A esperança está no Cordeiro, aquele que abriu os selos, aquele que venceu a morte, aquele que voltará, não para destruir, mas para reinar. O início do fim já começou, mas para aqueles que pertencem ao Cordeiro, isso não será o fim, será o começo da eternidade.